Essa Santa Missa é privada. Eu estou aqui sozinho na capelinha privada da casa paroquial. Porém, a igreja permite celebrar a missa, mesmo o sacerdote sozinho, claro que em comunhão espiritual com toda a igreja, com o povo de Deus, tendo ao centro Jesus Cristo, a comunhão dos santos. É a missa do terceiro domingo da Quaresma, colocando as nossas intenções todas pela humanidade, por todos os que sofrem no corpo e da alma, pelas nossas autoridades, para que tenham mais sensibilidade, luz, discernimento, sabedoria, ao lidar com essas dificuldades tão gritantes para o nosso povo. Coloco por todos que estão pedindo as minhas orações, que estão rezando também comigo e por mim. E coloco de um modo muito especial pela minha irmã Maria Odete de Souza, que está internada, está na UTI, entubada inclusive, vítima da coronavírus. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja com todos nós. Bendito seja Deus que aqui nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial. Senhor Deus, nesse tempo favorável de vossa graça, o tempo quaresmal, vimos pedir vosso perdão. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor nosso Redentor, tende piedade de nós. Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, nosso Salvador, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, nossa redenção, tende piedade de nós. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, vossa misericórdia, dai-nos a vossa salvação. Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou proclamar agora as leituras sagradas, os textos da Palavra de Deus para o dia de hoje. Primeira leitura do livro do Êxodo, na fórmula mais breve, capítulo 20, versículos de 1 a 3, 7 a 8, 12 a 17. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não terás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra.
Não te prostrarás diante desses deuses que lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso da misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo que nós vamos rezar nessa liturgia, o Salmo 18, ou Salmo 19, conforme a versão da Bíblia, e o refrão é: Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Todos, Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 22 a 25. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vou proclamar o texto do Santo Evangelho. Faço a antífona de aclamação. A antífona que diz: Glória e louvor a vós, ó Cristo,
Glória e louvor a vós, ó Cristo. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que nele crê há de ter a vida eterna. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco e com todos nós. Ele está no nosso meio, no nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito, do que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, uma breve palavra, uma breve meditação. Primeira leitura do livro do Êxodo. Nós temos, nesse 3º domingo da Quaresma, o relato que apresenta os 10 mandamentos, o Decálogo, que de algum modo é o núcleo, o coração do Pentateuco, isto é, da lei antiga dada por Moisés. É uma espécie de síntese, de resumo, para que o povo caminhasse segundo os ditames de Deus, segundo a sua vontade. Encontramos algumas situações nos mandamentos que foram, obviamente, atualizadas e receberam um sentido maior no Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para o meio da humanidade, para o meio do povo de Deus. Como, por exemplo, no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto, e por isso não se deve fazer deuses falsos. Então, o bezerro de ouro, outras estátuas que tomassem o lugar do Deus verdadeiro, assim como tantas coisas podem tomar o lugar de Deus, na história, no tempo, no coração dos homens, no coração da gente. Então, essa proibição das estátuas, das imagens, fica bem claro
é em relação àquilo que possa tomar o lugar de Deus. Não prestarás culto, não adorarás a estas coisas, estas imagens. E nós lembramos do bezerro de ouro, de tantas outras coisas que simbolizam ídolos, mas também no sentido ético, no sentido religioso, espiritualmente falando, tantas outras coisas que criamos em nossa mente como imagens, criamos em nosso coração como desejos, sentimentos, e que acabam tomando o lugar de Deus. São ídolos, são deuses falsos. Então, não somente a estátua é feita de madeira ou de pedra, ou de gesso, ou de resina, mas também as estátuas criadas pela nossa mente, pelo nosso coração, que ofuscam o bom sentimento, a nossa interioridade voltada para o único Deus. François Vantuan, aquele grande bispo, depois cardeal, que foi aprisionado por 13 anos, dentro desses 13 anos, 9 anos na solitária totalmente, no regime comunista terrível do Vietnã. Ele diz no seu livro Cruzando o Limiar da Esperança, ele diz: o que é a idolatria? A idolatria é todas as vezes que permitimos que as criaturas tomem o lugar do Criador em nossa vida, dentro de nós. Portanto, tudo que ocupa o lugar do verdadeiro Deus em nós, isso é idolatria. Quando nós nos voltamos exacerbadamente para o dinheiro, para as coisas materiais, e vimos isso no Evangelho, né? Os bois, os pombos, a casa de Deus transformada em comércio, e Jesus se ira, né, diante disso. Então, hoje, muito mais do que uma estátua, imagem, porque as imagens que nós temos nas nossas igrejas não são para tomar o lugar de Deus, é para lembrar a nós o verdadeiro Deus a quem eles serviram, santificaram as suas vidas nele, porque só ele é santo, e quem participa da vida dele e serve a ele de todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, se santifica. Isso é a santidade, né? Tomar parte da vida de Deus. Então, as nossas imagens, Nossa Senhora, os santos, não são ídolos, porque eles não tomam o lugar de Deus em nossas vidas, mas nos lembram o verdadeiro Deus a quem eles se consagraram e serviram e deram a sua vida a favor do seu reino, servindo aos irmãos, à igreja, ao reino, ao próximo. Não, é muito diferente daquele bezerro de ouro que o povo gritava: esse é nosso Deus, esse é nosso Deus, porque o Deus de Moisés morreu, esqueceu de nós. Então é muito diferente. Nossos santos, Nossa Senhora, lembram que o nosso Deus está vivo e que nós nele temos a vida. Senhor, tens palavras de vida eterna, o salmo de hoje. É o que permanentemente devemos nos lembrar. Então, a humanidade às vezes influi ou se influencia por tantas situações e influi sobre nós nesse caminho de idolatria, e nós até criamos as piores imagens dentro de nós, a imagem da ambição, a imagem da promiscuidade, não é? O ídolo do dinheiro, da avareza, da corrupção, dos prazeres corrompidos, distorcidos, as paixões desordenadas. Essas são as imagens, os ídolos, as estátuas,
que toma o lugar de Deus e do seu Espírito, que nos liberta, que nos faz mais humanos e divinizados para servirmos uns aos outros, nos amarmos e encontrar o sentido da nossa vida nele, doando-nos pelo seu reino. Fujamos disso, atualizando o mandamento de Deus antigo, o primeiro, nesse caso, de acordo com a realidade do Novo Testamento de Jesus Cristo. Assim como semelhante ao dia de sábado, né? Deus estabelece o sábado para o repouso, isto é, para nos lembrarmos dele, prestarmos culto a ele, não só a oração pessoal, mas juntos como irmãos, que nós somos a família dele, o povo dele. Então temos que ter a nossa vida pessoal de oração, de vigilância, mas também a nossa vida comunitária, familiar, no sentido coletivo, para o testemunho, para o culto a Deus. E a mania, às vezes, de trabalharmos, estarmos sempre agitados, corridos e cansados, e não temos tempo para Deus, e não temos tempo para a vida, não temos tempo para a família, isso não nos faz bem, isso nos mata e nos escraviza. E o Deus da vida, o Deus libertador, cria um dia, isto é, para nos lembrarmos do culto a Ele e depois, nesse culto, a fraternidade, vivermos como irmãos, respeitar, naquela época, o escravo que era massacrado. Ele também precisa de um descanso, do repouso, até os animais, a natureza e cada um de nós. O descanso, o repouso, é exatamente para a restauração da nossa mente, do nosso coração, para nos livrar do cansaço, e nos lembrar que Deus está acima de tudo. Não é também só o trabalho, só o dinheiro, embora muitas vezes precisemos dessas coisas para sobreviver, mas com ponderação, com equilíbrio e, sobretudo, relativizando-os ao bem absoluto que é Deus. É por isso o dia de sábado, o dia do repouso, o descanso na espiritualidade. E Jesus Cristo é o nosso Deus, veio a nós, na nossa natureza humana, morreu e ressuscitou por nós, e agora nesse dia da ressurreição marca um tempo novo do culto e do respeito e da adoração verdadeira ao Senhor Deus, que Jesus encarnou e trouxe para nós, e que Jesus nos aponta permanentemente. Por isso, o dia do Senhor, não mais aquele tempo do Antigo Testamento, aquilo foi preparativo, mas passou, foi ontem, sábado. Agora, hoje, o novo tempo, permanece o princípio do culto, da adoração, do descanso, do respeito à vida, mas lembrando-nos que agora o tempo da nova criação, o tempo da ressurreição, do reino de Deus inaugurados por Jesus Cristo. Por isso, o domingo, o dia do Senhor. Os outros mandamentos, todos nós compreendemos assim de modo direto, né? Não precisa nos atermos sobre eles, mas rezarmos e interiorizarmos, porque embora comecem sempre com um não, né? A fórmula literária negativa, né? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, depois honra teu pai e tua mãe, isso é positivo, né? Tudo a favor da vida. Mesmo que a fórmula literária seja uma narrativa, uma frase negativa, mas o conteúdo é altamente positivo, é a favor da vida, da gente, dos outros, da natureza, porque nosso Deus é o Deus da vida. Portanto, os mandamentos de Deus são sempre caminhos de libertação. Rezemos de fato com o salmista: Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor, os seus preceitos, eles nos dão a verdadeira vida, nos trazem a libertação, nos dá o temor ao Senhor que está faltando tanto a este mundo, e nos faz perceber os verdadeiros valores, os valores nobres da vida, tendo no topo da hierarquia desses valores o próprio Deus,
que é a vida, que é o bem supremo. Mais desejáveis do que o ouro são eles, o temor a Deus, né? O amor, a justiça. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. E suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Daí que Jesus Cristo vem reafirmar tudo isso no seu sentido pleno. E não se conforma com a ganância, com o materialismo, que 20 séculos atrás já estava dominando, né, as religiões, dominando os corações. Daí que no templo, o templo é presença de Deus, culto a Deus, experiência profunda da vida em Deus e com os irmãos, lugar de encontro com Deus, de reunião com os irmãos, de culto e de fraternidade, é o templo. Lugar sagrado, para nos fazer perceber o lugar maior do que esse, que é o nosso coração, nós mesmos, como santuários de Deus. E Jesus então fica irado quando vê se transformando isso tudo em comércio, em ambição, em ganância. E ele próprio toma o chicote e expulsa tudo e a todos. Veja como isso fala, como isso cala aos nossos corações. Hoje, nos nossos tempos, nós cristãos, diante de todas as expressões de ambição, de ganância, nas igrejas, nas religiões, infelizmente. Os judeus ficam enraivados, porque a atitude de Jesus é, obviamente, de rompimento com aquela postura deles, uma postura religiosa de ignomínia, de reduzir o sagrado, reduzir o próprio Deus a conveniências, né, pessoais, materiais. Então eles não aceitam. Perguntam a Jesus que sinal, né, Jesus lhes dá, e Jesus diz: destruir este templo, em 3 dias o reconstruirei. Aí eles ficam ainda mais admirados, que não entendem nada. Os discípulos de Jesus é que depois da ressurreição vão entender: o templo é o corpo mesmo de Jesus. O corpo de Jesus é o lugar teológico da presença de Deus, muito mais do que o templo físico, feito de alvenaria. Se esse templo é importante porque nos reunimos para o culto, para crescermos na oração, na fraternidade, é para fazer também cada um de nós ainda melhor templo do Senhor, mais qualificado, habitação de Deus. Quando nos reunimos na igreja, prédio material, para celebrações, para a Eucaristia, para o batismo, os outros sacramentos, nós devemos estar ali nos transformando ainda mais em templos vivos de Deus, santuários, presença do Senhor, e depois, para onde formos, levar essa presença de Deus, comunicar a vida em nome desse Deus, amar a vida, defender a vida com unhas e dentes, porque nós somos templos do Deus da vida. É a grande mensagem de Jesus no Evangelho de hoje, que está totalmente de acordo com os mandamentos antigos, da Torá, da lei de Moisés, mas agora totalmente com o aperfeiçoamento do ensinamento do Senhor Jesus. E São Paulo vem nos dizer, na segunda leitura, é o último ponto aqui da nossa meditação, né? Primeira carta aos Coríntios, São Paulo vem nos dizer que o grande sinal de Deus para nós, sejam judeus, gregos, quem quer que seja, todos os povos, as nações, as culturas, as raças, o grande sinal de Deus é Jesus Cristo crucificado. Estamos na quaresma, né? Só encontraremos a sabedoria, só viveremos o amor, só experimentaremos de fato a vida nova da Páscoa pela cruz do Senhor.
coisa que do ponto de vista humano, a razão humana não aceita, né? Naturalmente nós não compreendemos e rejeitamos, mas é pela profundidade do Espírito que vamos aceitar. Assim como Jesus aceitou a sua cruz, nós devemos então participar dessa cruz de Cristo e aceitarmos para a nossa libertação definitiva e salvação. Porque a cruz é o instrumento da redenção. Ela mata o homem velho, diz São Paulo. Ela mata a idolatria em nós, a ambição, tudo isso que encontramos no Evangelho, tudo que os mandamentos procuram nos libertar. Isso acontece definitivamente agora pela cruz do Senhor. E Jesus mesmo passou pela cruz, assumiu a cruz, não porque gosta da cruz, porque gosta de sofrer, porque seja masoquista, mas porque compreende que na pedagogia humana e divina é a cruz que vai nos polindo, é a cruz que vai nos lapidando, é a cruz que vai nos purificando. É esse o caminho da salvação. E a gente não quer, a gente teima, a gente se revolta, a gente chora, a gente briga, porque faz parte do processo do parto novo. A cruz de Jesus é o símbolo do ventre divino para o parto novo. Novo homem, nova mulher, novas criaturas. Páscoa. Páscoa de Jesus, nossa Páscoa. Estamos vivendo um momento de cruz pesada, dura. Queira Deus que isso não se estenda tanto tempo, que não venha outras e outras terríveis cruzes para a humanidade, que atinja cada um e a todos nós. Mas é o caminho. Nos unimos a Deus, ao Pai, na força do Espírito, para com o Filho Jesus vencermos. Jesus venceu a sua cruz, foi ajudado pelo Cirineu no caminho do Calvário, e agora Jesus mesmo se faz o nosso Cirineu, se nós aceitarmos a nossa cruz nele, por ele e com ele. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos elevar as nossas preces a Deus, nossos pedidos, com muita confiança de filhos, na bondade imensa, na misericórdia fecunda do Pai. Eu vou ler as preces que a liturgia nos propõe para hoje, em nome de todos aqueles que estão unidos a mim, ou que possam se unir posteriormente. Ensinai-nos a nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, e com todos ter caridade, misericórdia e paz. Nós vos suplicamos, Senhor. Digam, Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Ensinai-nos a ser solidários com os necessitados, matar a fome dos famintos, saciar a sede de vida dos oprimidos e excluídos, e a proclamar com a vida vosso amor. Nós vos suplicamos, Senhor, todos. Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Ensinai-nos a ter, sem cessar, misericórdia com os outros e promover a dignidade da vida. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Ensinai-nos a amar e respeitar as mulheres como imagem e semelhança divina. Hoje,
de modo especial o Dia das Mulheres, e que elas sejam sinais da bondade e da ternura. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Acolhei as nossas preces, muitas delas tão sentidas, de dentro da nossa alma e do nosso coração, pelos nossos irmãos falecidos, principalmente vítimas do coronavírus ou de suas consequências diversas. Acolhei nossos pedidos tão sentidos pelos que estão sofrendo com esse mal, por aqueles que se recomendam às nossas preces, por aqueles que não têm fé, não têm esperança, que estão desesperados. Fortalecei também, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança diante de momentos tão difíceis. Rogamos ao Senhor. Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Ó Deus, fonte eterna de bondade e de misericórdia, conservai-nos em vosso amor e no caminho de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Agora nós vamos passar para o rito sacramental, a liturgia eucarística propriamente dita. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra e do trabalho humano, que agora nós vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, ó Deus, Ele que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja esse nosso humilde sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lava-me, Senhor, de minhas faltas, purifique-me dos meus pecados. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, o Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos nós, Ele está no meio de nós, dentro de nós, corações ao alto. O nosso coração está e esteja sempre em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e de salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra e, enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós vamos rezar a oração eucarística, que é a mais breve, a oração mais conhecida pelas pessoas, de modo geral, né? A segunda oração. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus, tendo o pão em suas mãos, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Corpo, sangue, alma, divindade de Jesus Cristo, Jesus inteiramente para nós, trazendo todo o mistério de Deus para o nosso nada. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça sempre mais na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo João, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Por fim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu dileto esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito do Senhor Jesus, rezemos juntos com muita fé e confiança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Protegido de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, com todos vocês que possam estar acompanhando esse momento eucarístico. A paz do Senhor Jesus esteja com a humanidade sofrida, pecadora, enferma. A paz do Senhor Jesus esteja nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nas casas, nas famílias sofridas, angustiadas. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz.
Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele, disse o Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos corações e do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei curado, serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Graças e louvores damos neste momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores damos nesse momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. Nossa Senhora das Divinas Vocações, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, nossos padroeiros, rogai por nós. Glorioso São José, neste ano dedicado a vós, rogai por nós. Coloque o seu coração nessa comunhão eucarística. É uma comunhão de desejo. Deseje também receber Jesus, o pão da vida, na sua vida, no seu coração, na sua alma, todo o seu ser. E coloque o seu coração também na direção daqueles que estão sem receber a Eucaristia diretamente, principalmente por falta de condições devido à saúde, devido à enfermidade. Que o Senhor Eucarístico seja louvado, glorificado, e ao mesmo tempo que Ele nos ajuda a nos convertermos, assimilá-lo de fato em nós como Ele nos assimila no seu ser profundamente, mediante o tão sublime sacramento da Eucaristia. Graças e louvores damos neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos nós, Ele está entre nós e dentro de nós. Que Deus Pai nos conceda a sua bênção. Amém. Deus Filho nos dê a saúde do corpo e da alma. Amém. Deus Espírito Santo nos conduza e nos oriente. Amém. Abençoe-nos o Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, ajudai-nos no combate contra o inimigo e todas as suas obras. São Rafael, ajudai-nos na recuperação da saúde, no zelo pela vida. São Gabriel, fazei-nos cada vez mais mensageiros da vida, defensores da vida e da salvação de Deus. Amém.
Fiquem com Deus.